Olá pessoal, tudo bom? Terceiro bloco aqui. Célio, é um ano atípico, né? Um ano de eleição, um ano de uma série de coisas, um ano de Copa do Mundo em novembro, né? Aquela Copa do Mundo, inclusive, naquele país detestável lá, enfim. Não é esse o caso, depois talvez a gente fale sobre isso. E aí, a gente tem a questão da utilização dos símbolos nacionais, a bandeira principalmente, e da camisa do Brasil, pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. Isso já aconteceu desde a eleição passada, mas esse ano os eventos se chocam. Eleição, Copa do Mundo. E você mesmo falou, no bloco que a gente conversou sobre política local, que a sua percepção na rua é de que existe muita bandeira do Brasil, muita nos prédios. Você já fez um texto que eu acho clássico, inclusive no Cada Minuto, sobre a bandeira do Brasil nos prédios aqui. Como é que a gente faz essa confusão de um símbolo nosso nacional está tão ligado a um candidato que até se você usar verde e amarelo, de repente você é apoiador desse candidato? Isso não é um problema? É um problema, uma distorção das coisas, sei lá, né? E aí, porque se uma frente, se um lado se apropria, né, trata um símbolo, a bandeira ou as cores do país, enfim, como algo intrinsecamente ligado às suas ideias, ao seu lado, né? Você exclui todo o restante, o que seria... O próprio nome é autoexplicativo, é um símbolo nacional. O símbolo nacional é nacional, não é local, não é individual, não é de um grupo, né? É de todo mundo. Mas isso não é novidade, esse apelo. Aliás, esse é uma das coisas que pode se transformar é o pior dos mundos se a gente radicaliza isso. Todos os movimentos radicais que deram no que deram, e aí eu estou falando de fascismo, nazismo, ditaduras, dos dois lados, no espectro político, não importa, da extrema-direita... Movimentos populistas e autoritários. Nacionalistas, exatamente. Essa coisa de insuflar o sentimento nacionalismo, o meu pedaço é o meu pedaço, né? Por isso que até virou até piada, um dos bordões, uma das coisas mais repetidas pelos bolsonaristas ou essa ultradireita dos últimos anos no Brasil, é combater o globalismo. Justamente isso. O antiglobalista é o nacionalista de coração, se abraça na bandeira. Quando eu vejo aquelas cenas, senhores, senhoras, de todas as idades, de todas as classes e tal. Cantando hino nacional. Cantando hino nacional aos berros, as veias do pescoço parece que vão explodir, as lágrimas, e aquele bandeirão enrolado no seu corpo, é o pior dos mundos, né? Aquilo não nos informa de boa coisa, definitivamente. Nada que você se dedique com esse tipo de fanatismo não vai dar em boa coisa. E veja, uma coisa, no fim das contas, simples ao mesmo tempo. Uma bandeira, um hino, uma combinação de cores, são coisas saudáveis para que as pessoas... Não, mas virou no Brasil, o mundo afora, mas no Brasil, essa combustível também dessa guerra maluca, louca, ideológica, política e de intolerância, que acaba em morte, inclusive. E às vezes um ou outro cai na provocação, né, sério? Estou falando do caso da Bebel Gilberto, que chutou a bandeira, depois pediu desculpa, e um ou outro que cai nessa provocação de achar que o inimigo dele não é o outro político, mas a bandeira do Brasil. A bandeira, Então, você transformar isso, quer dizer, um símbolo, associar uma ideia... assim ou assado, e que é uma ideia extremista, definitivamente não é bom. Então, uma coisa de... Ninguém ganha nada, você vai cuspir na bandeira, vai rasgar, vai pisar, vai queimar, enfim... Foi uma bola fora da grande Bebel Gilberto, como cantora, intérprete, é uma mulher extraordinária, uma figura, uma grande artista. Pediu desculpa depois. Mas aí é aquela história, deu munição, né? Para o adversário. Mas eu vou de novo lembrar que tem essa coisa me lembrei aqui do historiador Marco Antônio Villa, mas é coisa de lembrança de datas e tal. Não que eu esteja me comparando, porque o cara é uma máquina, né? Um computador e tal. Mas eu lembro bem no debate dos candidatos à presidência em 1989, debate de segundo turno entre Collor e Lula,
então o candidato Lula com a estrelinha vermelha aqui, uma coisa singela, bonitinha e tal, e o então candidato Fernando Collor com um broche com a bandeira do Brasil. E durante o programa disse literalmente isso: a nossa cor é essa, quem bateu é essa, isso é o broche. É uma brincadeira isso, é uma brincadeira entre aspas, enfim. Vai ver, mais de 30 anos depois, isso está no centro do debate brasileiro. Quer dizer, não deveria, no centro do debate enlouquecido. Rasga a bandeira, pisa na bandeira, se apropriar da bandeira, os bandeirões, né? Você lembrou aí, escrevi sobre isso porque os textos, as bandeiras na orla, na área mais considerada área nobre de Maceió, que traz as bandeiras, todas estão associadas ao Bolsonaro. Perfeito. Né? Mas nesse caso a associação é clara. Né? A associação é clara, exatamente. Mas é isso, veja, quem decretou isso? Né? Isso não faz sentido. Pois é. Mas a sua turma vestia. E aí, exaltar a bandeira significa o que exatamente na prática como programa de governo? Se eu venho aqui de preto, a minha ideia para o Brasil é uma, se eu venho de verde e amarelo é outra. Loucura, né? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer de melhor porque eu estou de amarelo ou de azul? Loucura, né? Então, mas é uma situação realmente delicada, merece estudo, há estudo sobre isso, realmente. Você mexe com símbolos, né? Claro, é como a palavra, né? Tem significado, tem consequências, cada um atribui o que quer a um símbolo, na verdade. Então, isso. O Brasil, a coisa se acirrou, vem se acirrando, continua, né? Até agora, a ver como é que vai ser quando a campanha, a partir de agora, né? Das próximas horas, que estiver na rua, como é que será o uso dessas cores. Agora, para não esquecer, na semana passada, semana anterior, houve a leitura do ato, da Carta pela Democracia, em defesa do Estado de Direito, na Faculdade do Lago São Francisco, em São Paulo, aquela senhora que a gente já debateu aqui. Eu assinei essa carta virtualmente, porque eu acho que ela definitivamente não é contra Bolsonaro, ainda que a pessoa associe que mas ela é uma defesa do Estado de Direito. O Bolsonaro não é citado na carta, mas eu acabei de ler, não tinha visto isso ainda, que os organizadores consideraram uma falha, esqueceram que no aparato todo, no cenário, no auditório, entre os corredores, não se viu a bandeira do Brasil. Pois é. Aí a esquerda achou que teve essa falha. Então você veja como a coisa realmente está contaminada, né? Como a eleição, o debate está contaminado por esse tipo de coisa, que é a briga por símbolos, né? A gente conversava fora do ar sobre aquele texto do Juca Kfouri e a questão da Copa do Mundo, que eu quero voltar à questão da Copa do Mundo. Sim, a Copa do Mundo. Que é aquela questão da torcida Brasil e Tchecoslováquia, foi a estreia em 1970, 4-1, o Brasil ganhou. Isso. E a Tchecoslováquia fez o primeiro gol. Aí o que é que fala o texto do Juca Kfouri? Pois é, que até a hora, minutos antes do jogo, jornalistas da esquerda, ou revoltados, indignados, combater o governo, estavam decididos, praticamente em assembleia, a torcer contra a seleção brasileira, né? Não resistiram a 10 minutos de jogo no primeiro gol do Brasil empatou. No primeiro gol do Brasil. Já estavam as lágrimas se abraçando e chorando e tal. Não precisamos chegar a isso. Por outras razões, eu acho que não. Você pode até ser contra. Você pode, se quiser, se for seu desejo, torcer contra a seleção brasileira. Até por outros motivos, não pela política, por uma série de outras coisas, enfim. E é sempre complicado. É um pouco folclórico isso. Veja, foi notícia na eleição do FHC, porque sempre combina, né? A eleição geral é o ano da Copa do Mundo. Então o FHC se valeu disso, recebeu os jogadores no Palácio, o nosso Vampeta fez aquela estripulia, cambalhotas na rampa. Depois ele disse que estava cheio de chequeté. Depois também. O Lula, na de 2010, salvo engano, na de 2006, não lembro, na reeleição para 2006, conversou com os jogadores por videoconferência, e aí perguntou se o Ronaldo estava gordo, o Ronaldo Fenômeno não gostou, foi uma confusão. O Lula também tentou tirar uma casquinha da Copa. E a Dilma, né? Fizemos em 2014, no governo de esquerda, no governo do PT, no governo da Dilma, a Olimpíada em 2016, né? A Copa em 2014, mas tivemos até passeata, não queremos Copa. Exato. Inclusive gente da esquerda.
Né? Queria expulsar a Copa do Mundo do Brasil, porque não o Ronaldo Fenômeno, que é um cabeça oca, né? Um craque, que é um grande jogador, tem o seu talento, mas é uma cabeça oca, desmiolado, disse que no Copa do Mundo não era para fazer hospital. Enfim, esse tipo de coisa se atribui aí ao analfabetismo congênito, político do cidadão. Mas o futebol também não é uma boa mistura, né? Político, o Bolsonaro já foi pro estádio até com o Sérgio Moro e vestiram camisa do Flamengo. Que nenhum dos dois Aí sabe. esse tipo de cena realmente eu tenho vontade de cuspir em cima, porque isso é de uma mequetrice, uma canalice completa e tal. E, de novo, o futebol será, eles vão tentar capitalizar, não sei de que jeito aí. Tem a história do estado do Corinthians, o Lula, quer dizer, tem várias histórias. Vários, o Lula, exatamente. A ditadura militar também. A ditadura militar, esse é um capítulo à parte também, exatamente. Os anos 70, o nosso Pelé, aquela gloriosa seleção, a maior de todos os tempos, provavelmente, de todos os... Deixo, né? É o meu deixo, se valeu ostensivamente do futebol, sim, né? Enquanto os porões torturavam e matavam esses militares que querem dizer que são bonzinhos e tal. Não, são truculentos, mataram, sequestraram e torturaram brasileiros. Enquanto eles faziam isso, o Brasil estava bailando nos gramados. Para a Copa do Mundo, é horrível, tem que acabar. Não, de jeito nenhum. É o esporte, está no coração das pessoas e tal. O futebol é o esporte mais popular do mundo mesmo, pelo menos no Brasil é isso, né, disparadamente. E a política vai estar sempre... da pior maneira possível, diga-se, vai estar sempre querendo tirar uma casquinha. É o que vai acontecer agora. Aí isso se cruza realmente nos símbolos nacionais, né? A tendência não o padrão é que os nossos atletas não tenham lá boas ideias no campo da política. Não se envolvem muito. Não se envolvem. Ou são covardes, não tem coragem. Muito. São sujeitos ricos, cheios de dinheiro, contratos milionários, mas devem satisfação ao marketing. Isso. Né? Tudo bem engarrafado, direitinho tudo pelo marketing, cada declaração bem... Exatamente. Não tem espontaneidade, zero. E quando se pronunciam É melhor ficar calado. É melhor ficar calado, exatamente, cara, exatamente. Então, os símbolos estão aí como nunca estiveram, ou como nunca estiveram dessa forma, digamos assim, porque Getúlio, golpe militar, lá atrás, na República Velha, a coisa dos símbolos sempre teve presente, está no jogo, está no debate, e me arrisco a dizer que em todas as situações, sempre de maneira pouco saudável, né? Nada bom, como está acontecendo agora, da pior maneira possível. Então, repito, quando o sujeito sai querendo me convencer que é alguma coisa importante, porque se enrola num pano verde e amarelo, boa coisa não tem aí. Não tem aí. É isso, Sérgio. Vamos acompanhar, né, todo esse processo. Aqui a gente está naquele momento da dica cultural, vou até pegar aqui o nome exato, porque a minha dica é aquele documentário da Daniela Pérez. Sim, a atriz Daniela Pérez. A atriz Daniela Pérez, ela foi morta, né? Assassinada em 1992. Exato. E o que acontece? Eu queria... Pacto Brutal, é isso, no HBO. O documentário é muito interessante, ele conta a história, ele de certa forma choca, mostra como a sociedade brasileira tratava a mulher na época, mas eu queria puxar aqui para a nossa sarda, queria que o espectador observasse o viés da imprensa, da cobertura da imprensa na época, uma coisa detestável. A invasão do espaço. Não é novidade a cobertura equivocada da imprensa num caso como esse. Exatamente, sensacionalismo. Na época tinha um programa chamado Aqui e Agora, no SBT, que era um programa de baixíssimo calão, de como eles mataram aquela garota várias vezes. Exatamente. Não só houve o assassinato, né, do Guilherme de Pádua, que hoje está nas páginas políticas, né, de novo, mas houve a revisão do assassinato de reputação. É uma coisa, assim, lamentável. O documentário são 5 episódios, é bem rapidinho, bem feito, bem editado, já vem sendo bastante discutido aí pelo pessoal, é um documentário hoje popular, mas vale a pena pelos vários vieses, tanto a questão da morte da atriz, o fato em si,
a questão de como a sociedade brasileira tratava a mulher, não que melhorou muito, mas evoluiu. E principalmente essa questão da cobertura jornalística, de tudo que não deveria ser feito foi feito naquela época. Essa é a minha dica de cultura, Célio. Boa dica. Eu vou indicar um livro, trouxe até aqui, é o livro do Sérgio Santana, que morreu em 2020, um grande escritor brasileiro, romancista, mas principalmente um mestre no conto, nas narrativas mais curtas. Esse é o último livro dele, publicado pela Companhia das Letras. Ele morreu em 2020, vítima da Covid. Esses textos foram escritos no calor da hora, durante a pandemia. Então, aqui se fala do Brasil de hoje, de Bolsonaro, do presidente e tal, mas com a qualidade, a categoria do texto do Sérgio Santana, um dos autores contemporâneos brasileiros mais importantes. Eu recomendo A Dama de Branco, Sérgio Santana, Companhia das Letras. Uma grande leitura, é isso aí. Perfeito. Também adotarei essa dica. Viu? É isso, gente. Acabamos aqui o terceiro bloco. Na semana que vem a gente volta com as duas pesquisas, a nacional, IPESC Datafolha, e a local, IBRAP Cada Minuto. A gente discute essas duas pesquisas no viés nacional e no viés local. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu.